Essa fera aí, meu, ô louco, bicho, pra quem quer passar vestibular, carecas de saber, bicho, ô louco! Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje vamos dar continuidade às vanguardas artísticas europeias. Já falamos sobre o impressionismo, a pré-vanguarda, o expressionismo, o grito, os retirantes, e hoje vamos falar sobre o cubismo. Popularmente conhecido popularmente por conta do Picasso, que é um grande artista desse tipo de obra e que ensinou muita gente a como fazer uma obra cubista. Bom, o cubismo inicia com a obra As Damas de Avignon, do Picasso, é considerado o marco inicial, e a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das representações, sobre como que essa obra é constituída, e depois a gente vai dar uma olhadinha na obra, igualmente fizemos nas últimas duas aulas, certo? Então, o cubismo, a grande questão do cubismo, logo de cara, é a utilização de formas geométricas. Os corpos, eles não vão ser mais constituídos de maneira natural, porque ele está mostrando pra gente o quão fragmentado é o ser humano. O ser humano não é um ser perfeito e harmonioso, como se acreditou no classicismo, no renascimento, na arte mimética. Não. O ser humano é um ser fragmentado. O ser humano é um ser feito em pedaços. Nós não somos retomando Hermann Hesse, não somos no meio de 1 milhão de pessoas. Muito pelo contrário, somos 1 milhão de pessoas dentro de nós mesmos. E são esses 1 milhão de pessoas que estão em volta da gente que nos formam. Dentro da gente que nos formam. Então, o cubismo é uma recusa necessária à mímese, uma recusa necessária à representação tal como é a realidade. E a ideia dessa recusa é exatamente igual à recusa do expressionismo, porque mostrando essa nova estética, mostrando essa nova forma de se fazer arte, essa nova forma de pintar, ele não está se distanciando do real, muito pelo contrário, ele está alcançando uma camada do real que as artes miméticas não alcançam. Porque a arte mimética fica sempre no plano da idealização, mostrar como esse ser humano, como esse corpo é perfeito. Aqui, ele está usando uma estética para mostrar como a realidade é de fato. E essa realidade é necessariamente fragmentada. Ela é toda quebrada. Ela é uma realidade que cai aos pedaços. Claro? É muito interessante a gente ver também que no cubismo existe uma multiplicação dos ângulos dos quais a gente olha a obra. Por exemplo, pega o próprio Damas de Avignon. A gente olha para aqueles rostos no cubismo, não só nas Damas de Avignon, em qualquer obra cubista, a gente não sabe se o sujeito está de frente, a gente não sabe se o sujeito está de perfil, a gente não sabe se o sujeito está na diagonal, assim, está meio de ladinho, a gente não faz ideia de como que esse sujeito está de fato. Porque existe um rosto que está te olhando reto e do nada vem um nariz de lado e um olho olhando para cá. Então você não sabe de onde você está olhando para aquele rosto. Existe uma pluralização do ponto de vista, das perspectivas. E isso é muito louco, porque naquela época ainda não existia a Pixar e ainda não existiam as animações 3D. Então isso era o mais próximo possível que o Picasso arranjava pra gente de apresentar uma coisa 3D dentro de uma tela. Era a questão do escultórico. Ele quase fazia uma questão de escultura dentro de uma tela. Porque você podia olhar para aquela obra de frente, de lado, de perfil, de costas, enfim, pluralizava os pontos de vista. E isso é muito bacana, porque a realidade ela não pode ser olhada só de um ponto de vista, ela não pode ser abordada só de uma maneira. Ela tem que ser olhada de todos os ângulos. E era isso que o Picasso buscava mostrar pra gente nas suas obras. Recusando a mímese, recusando a tela, num sentido que você olha 2D, como se você tivesse acesso a tudo, mas você não tem, e trazendo essa fragmentação. Mostrando como é possível olhar num sentido mais amplo, num 360 graus. Essa era a ideia dessa questão dentro do cubismo. Como já disse, recusa da mímese, por acaso eu escrevi 2 vezes, recusa da mímese. A questão das colagens, muitas das obras do Picasso e do cubismo de maneira geral, porque o cubismo foi dividido em 2 fases, a primeira é chamada de analítica, e trabalhava com figuras muito disformes. Eram figuras quase irreconhecíveis. Mas qual que era a ideia? Era exatamente buscar reconhecer, buscar interpretar.
A figura não está dada para você. Você precisa buscar interpretar aquilo para compreender o que aquilo está dizendo. E existe uma segunda fase do cubismo que é conhecido como sintático, e trabalha com a questão das colagens. É muito mais tátil, é muito mais sensorial, porque os artistas, eles começam a pegar coisas e começam a colocar na obra, para dar a ideia da tridimensionalidade e ser mais uma escultura do que um quadro mesmo. Essas colagens dão imagens muito mais evidentes, as imagens ficam muito mais claras, a gente consegue entender muito melhor o que está sendo colocado ali, mas pessoalmente, eu acho que perde um pouco em termos de interpretação. Perde-se um pouco em termos da proposta dessa primeira fase. Lógico, a estética continua sendo extremamente revolucionária, continua sendo muito interessante. Essa questão do tátil. Mesmo você não podendo tocar na obra, de longe você consegue sentir o que aquela obra está querendo passar, porque tem um maldito vidro colado no meio da obra. Você consegue sentir que aquilo é para te cortar, você consegue sentir que aquele corte é um reflexo da própria dor da sua existência. É bem bacana, mas particularmente eu acho a primeira fase do cubismo bem mais interessante. A gente vai ver, obviamente, que por trabalhar com essas várias faces, esses vários pontos de vista, toda essa fragmentação, não fica uma imagem harmoniosa, não fica uma imagem tranquila e agradável de se ver. Continua sendo uma imagem grotesca, menos que no expressionismo, mas continua sendo uma imagem grotesca. E a ideia do Picasso era exatamente essa, como que ele ia chocar os gostos pelo grotesco também. E não pelo grotesco do expressionismo, mas de uma outra forma, abordando uma outra estética. O que ficou popularmente conhecido e é representado, é refeito até hoje. O cubismo foi uma das principais escolas vanguardistas. A grande maioria da produção do Picasso, principalmente a dessa obra, As Damas de Avignon, trabalha com cores austeras. O que isso quer dizer? Cores em tons de branco, preto, marrom, bege, essas cores bem neutras. Trabalha com esse tipo de cor bem neutro. Lógico, o Picasso tem a fase rosa, tem a fase azul, vários artistas têm outras fases onde eles vão trabalhar com umas cores um pouquinho mais gritantes, mas de maneira geral, marrom, aquele amarelo, não amarelo forte, um amarelinho, o bege, algumas cores bem mais neutras, que trabalha também com a questão da natureza morta, enfim. E os contornos, diferentemente do impressionismo, são muito bem delimitados. Eles têm um contorno muito bem delimitado. A grande questão é que os contornos bem delimitados não são miméticos. Eles são contornos bem delimitados para a gente conseguir identificar ali as formas geométricas. Claro? Vamos dar uma olhadinha aqui nas Damas de Avignon. As Damas de Avignon são essas mulheres, elas são prostitutas, elas estão na rua ali esperando os seus clientes. A gente consegue ver um cestinho de comida aqui embaixo, bem interessante, a questão da natureza morta, o próprio ser humano morto colocado nesse ambiente, a cor das frutas trabalha com essa questão. Olha os rostos dessas pessoas. Eles parecem máscaras africanas. Essa questão da arte africana influenciou muito o cubismo no seu início. Essas máscaras africanas, elas não te deixam saber, as máscaras africanas não, os rostos dessas mulheres, não te deixam saber de qual perspectiva você está olhando para ela. De por onde você está entrando nessa obra. É impossível, porque você está olhando para ela de frente, de lado, de perfil, você está olhando para ela de várias maneiras possíveis. E o próprio corpo dela. Tem uma mulher no cantinho que você não sabe se ela está sentada de perna aberta, você não sabe se ela está sentada com as duas pernas coladinhas de lado, você também não consegue identificar de onde você está olhando para esse corpo. Tem uma mulher no outro canto que sai uma mão da cabeça dela, do nada. Que é exatamente essa fragmentação também. Se você olhar para o pé dessa pessoa, o pé dela é quase o chão inteiro da obra também. É também essa desproporcionalidade, porque o próprio ser humano é desproporcional. O Picasso, dentro do cubismo, ele vai trabalhar com todas essas questões, o que é importantíssimo, dentro do contexto que ele está inserido, de uma quase Primeira Guerra Mundial. Todas essas vanguardas já estão pressentindo tudo o que vai acontecer no mundo, já estão pressentindo a Primeira Guerra Mundial. Claro? Então, todas essas questões são importantíssimas para o cubismo. Olha também o corpo delas, olha a cor dessa obra, não existe nenhuma cor muito viva, todas as cores são neutras ou mortas, elas são sempre, mesmo o branco, ele não trabalha com um branco espirituoso, ele trabalha com um branco apagado, é como se a própria existência já tivesse se apagado, já tivesse se rendido à própria morte. Eles continuam sobrevivendo, eles não vivem. Claro, para vocês. Então, o cubismo nas artes plásticas é basicamente isso.
Lógico, existem outros tipos de obra, o cubismo ele é muito abrangente em termos de obra, cada período vão ter características específicas. A gente tem o Guernica, que também trabalha muito, aí ele já não trabalha mais tanto com geometrização, mas ele trabalha com as formas diferentes de se constituir, ele trabalha com a multiplicidade dos ângulos. A gente vai ter aqui no Brasil a Tarsila do Amaral, que é muito influenciada pelo cubismo, mas daí ela já está naquela primeira geração modernista, ela já trabalha de uma outra maneira com o cubismo, não é o cubismo geométrico pontiagudo do Picasso, é um cubismo um pouquinho mais arredondado, que a gente vai ver lá nas aulas sobre cubismo, certo? Então agora eu vou dar uma apagadinha aqui que a gente vai ver a literatura cubista, porque ela é muito importante, ela é bem diferente do resto da literatura, e é ela que vai inspirar muito a primeira e única vanguarda que a gente teve aqui no Brasil em 1950. Então vou dar uma apagadinha aqui e a gente vai falar sobre essa literatura. Bom, gente, para finalizar aqui o cubismo, vamos falar sobre a literatura cubista. É muito importante a literatura cubista porque ela gera uma série de revoluções no próprio fazer literário, principalmente relacionado a poemas. A literatura cubista é essencialmente poética, ela se limita aos poemas. Eu trouxe para vocês, antes da gente começar a ver as características e tudo mais, vamos dar uma olhadinha na imagem aqui do poema que chama, eu não sei falar francês, Il Pleut. A tradução é A Chuva, do Guillaume Apollinaire. É importante dar uma olhadinha nesse poema antes de começar a ver as características do texto cubista. Já fica bem evidente que nesse poema aqui, as palavras elas não estão dispostas numa forma comum ocidental de se fazer um texto. Não está da esquerda para a direita, não está trabalhando com a questão da articulação de ideias em linhas. O que está acontecendo com essas palavras? Assim como o próprio nome do poema, as palavras estão chovendo. A gente vê que existe uma revolução estética, uma revolução na forma de escrever, muito importante que até então a gente não tinha visto. E esse cubismo vai influenciar muita gente. Esse cubismo literário vai influenciar muita coisa na história da literatura. Bom, a gente já tem uma fragmentação evidente. A fragmentação não é igual nas artes plásticas, nas pinturas do Picasso, mas a fragmentação é do quê? Do texto e das linhas. Estão sendo fragmentados, o próprio texto está sendo fragmentado, ele não é escrito de uma maneira correta, de uma maneira da esquerda para a direita, mas ele é escrito chovendo. Ele está caindo do céu. As palavras chovem, assim como o título do poema. As próprias linhas também foram pro saco, porque a chuva das palavras. O poema representa, a forma do poema vai representar o que ele vai dizer, sobre o que ele vai dizer, o que ele vai abordar. E essa fragmentação do texto e das linhas é uma fragmentação direta com a própria sintaxe. Lógico, essa fragmentação, assim como nas artes plásticas, vai demonstrar uma fragmentação do homem, uma fragmentação do mundo, a questão da quebra, da composição em várias partes, mas, essencialmente, esteticamente falando, é uma fragmentação de texto e de linhas. O cubismo ele tem um germe muito importante, uma gene muito importante, do verso livre. Aqui o verso livre ele começa a ganhar mais fôlego. O verso livre que já começa um tempo atrás ali no romantismo, aqui ele ganha mais fôlego ainda para que no modernismo ele se estabeleça. Não existe mais um padrãozinho de escrita dentro do cubismo. Não existe uma forma de se fazer um poema. Não se colocam palavras dentro de um quadradinho e ele forma um poema. Aqui é livre. O cara escreve da forma que ele quiser e ele utiliza a forma que ele quiser. Talvez a coisa mais importante do cubismo literário, e que vai influenciar muito o concretismo literário, é essa ideia de que a forma é maior, é mais importante, é mais bonita, é mais interessante, é incrível, do que a forma. Qual que é a grande ideia? O que é uma forma literária? Um soneto é uma forma literária. Você é obrigado a construir aquele texto com versos decassílabos, ABBA, enfim, a esquema de rimas, você não pode passar daquilo, você está completamente acorrentado na forma de fazer o seu poema, na forma de fazer o seu poema. Você pode utilizar as palavras ali, legal, bacana, escolheu palavras interessantes, mas o cubismo trabalha com a própria forma do seu texto. O texto, a forma do texto reflete diretamente o que será abordado no poema. Então,
cada texto vai ter uma forma singular, uma forma única, uma forma irrepetível. E é isso que dá singularidade desse movimento cubista, diferente da forma, onde sonetos todos, lógico, não desmerecendo o soneto, uma composição dificílima de ser feita, mas é uma forma. É uma forma que depois de muito treino fica muito mais tranquilo de fazer do que a questão da criatividade, da sensibilidade de se criar uma forma nova. Uma forma inovadora que aborde o seu poema e que seja necessária para a compreensão do próprio poema. Esse poema da chuva é necessária a questão das palavras caindo. É necessária a questão de como que ele é construído. Vocês vão ver outro poema, com certeza vocês já viram em algum lugar, aquele poema Luxo Lixo. Que a palavra luxo é constituída de várias palavras lixo. Aquilo é concretismo, aquilo é essencialmente brasileiro. Mas o que acontece? Bebeu muito do cubismo. Existem vários outros textos do Guilherme Apollinaire, como esse A Chuva, que trabalham com a ideia das palavras, uma sequência de palavras formando uma imagem. Tem uma que ele forma uma mulher, tem uma que ele forma um violino, um violoncelo, um cello, tem uma que ele forma um cavalo, e todas as imagens sendo constituídas através das palavras. Então é muito interessante ver como que ele trabalha e como que ele transforma, como que ele cria essa nova forma poética e que vai influenciar muito o concretismo brasileiro. Certo? A literatura cubista ela é muito singular. A gente tem como falar as questões gerais dela, a fragmentação, o verso livre, a forma mais importante que a forma, mas a gente não tem como falar dos poemas de maneira geral, porque cada poema é uma constituição muito singular, muito única. Cada poema aborda e transborda algo que a gente não consegue generalizar. Então é importante que a gente veja um por vez, tente dar uma lida, e também é muito difícil a gente achar esses poemas traduzidos, muito difícil, porque a própria tradução deles, as próprias palavras, quando são traduzidas, elas perdem a sua questão do original. Estou trabalhando aqui com uma ideia da própria transcriação. Quando você transcreve o texto, você não faz uma tradução literal, mas você procura palavras que, embora não tenham a equivalência igual, dão a mesma ideia dentro da construção. Mesmo com esse tipo de tradução cuidadosa, com esse tipo de recriação do texto, há coisas que se perdem e talvez muitas pessoas tenham desistido de traduzir esses textos cubistas por conta dessa dificuldade. Então, se vocês conseguirem, vão atrás, tentem pegar, sei lá, talvez a tradução e depois tentem ler em cima do texto original cubista, vale muito a pena fazer isso, até para treinar a questão de como eu leio, como que eu interpreto essas formas novas. Não está preso numa correntinha, não é uma forma que você coloca no bolo e sai e coloca na forno e sai um bolo perfeito. Ele é completamente novo, ele é uma coisa inovadora. Por isso é bacana a gente tentar olhar para isso, tentar ler, tentar interpretar. Certo? Para finalizar, os principais nomes, Pablo Picasso, obviamente, Juan Gris, importantíssimo também, Guilherme Apollinaire, não sei falar francês, mas da literatura, o Apollinaire é essencialmente literário, poético, e a Tarsila do Amaral, aqui do Brasil, que trabalha com umas formas mais arredondadas, mas a gente vai ter uma aula falando dela ainda lá pra frente. Aguardem. Bom, espero que vocês tenham gostado do cubismo, por hoje é isso. Nas próximas aulas continuaremos falando das vanguardas que faltam, ainda temos 3 vanguardas para abordar, antes de entrar no modernismo português e brasileiro. Mais uma vez, espero que tenham gostado, assistam às próximas aulas, juro que vai ser muito bacana, e encontro vocês lá. Tchau, tchau!